Bora, tá no ar. Pode ir agora. Sucesso. Então, pessoal, hoje a gente vai continuar o que a gente estava vendo no Hangout anterior. Esse, se não me engano, vai começar do capítulo 75 do livro, A Smart Way to Learn JavaScript. A gente vai falar do último capítulo relacionado a objetos, tá? Deixa eu ver se eu acho aqui o nome do capítulo. Tem um lugar aqui. Esse aqui, ó. Object Checking for Properties and Methods. Tá? É o último capítulo relacionado a objetos. Depois disso, a gente vai entrar na parte de gerenciamento do browser, controlando o navegador. Então, a gente vai falar desses tópicos aqui hoje. Beleza. Vamos começar aqui, então. Na parte do verificando propriedades de objetos, a gente vai começar falando do operador in, que é usado para acessar as propriedades e métodos de um objeto. Então, dado um objeto, se você quiser ver se ele tem determinado atributo, você consegue usar o operador in, usando objeto, melhor dizendo, propriedade in objeto. Então, vamos pegar um exemplo passo a passo. A gente tem uma função construtora aqui, igual o Ângelo explicou na última aula. Então, a gente tem aqui uma função chamada plano, com P maiúsculo, para adotar o padrão de funções construtoras. Ela recebe 3 parâmetros. Internamente, ela constrói esse objeto, setando as propriedades para esse this. Então, ela seta nome, preço, as páginas, tudo recebido como parâmetro. Eu forço esse parâmetro, esse atributo, melhor dizendo, ser sempre true, chamado cancelável. Eu também defino uma função do cálculo anual, que é uma versão simplificada do que está no livro, tá? Eu estou simplesmente pegando o preço e multiplicando por 12. Bem tranquilo. Eu criei alguns planos aqui baseados no que estava no livro também, tá? Então, eu criei aqui um novo plano básico de R$ 3,99 com 10 páginas, um plano profissional R$ 5,99 com 50 páginas, um plano premium aqui com valor de R$ 9,99 e 500 páginas, e um plano alternativo usando o esquema de prototype lá que tinha sido discutido na última aula. Então, peguei um object.create, passando o plano premium. Então, ele clonou esse objeto, todas as propriedades que pertencem a ele. Então, nesse caso, eu já teria um premium 9,99 e 500 nesse plano alternativo. Além disso, eu fui lá e adicionei os benefícios. Então, essa propriedade aqui só existe nesse plano alternativo. E depois você tem o nome desse plano para ser um plano alternativo. E aqui eu venho e imprimo o que esse plano contém. Então, só para a gente ter certeza que está tudo como planejado. Vou salvar aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu limpei aqui embaixo. Tem vários carinhos que eu ainda não terminei de limpar aqui. Você tá me ouvindo, pessoal? Só curiosidade. Tô escutando. Beleza. Então, tranquilo, vamos rodar esse negócio de novo. Tá. Então, a gente tem um plano alternativo, a gente tem um plano premium, profissional e básico. Vamos alternar essa variável aqui, plano, por seu plano alternativo. Veja lá, ela tem a propriedade nome, páginas e preço, que todos os planos têm. Tá? Ela herdou essas 3 propriedades do premium, só que eu fui lá e setei o nome para alternativo, então ela sobrescreveu o valor dessa propriedade. Esse cancelável já é uma propriedade padrão que a gente cria nessa função construtora, tá tranquilo também. O cálculo anual também é uma propriedade, né? No caso é um método desse objeto criado via essa função construtora. E agora a gente tem esse benefícios aqui, médico-dentista, que foi adicionado, então é uma propriedade específica que ela só existe nesse objeto plano alternativo. Beleza? Então, a gente vai precisar desse objeto alternativo mais para frente. Deixa eu alterar para o plano básico de novo aqui. A gente vai ver que ele não tem aqueles benefícios lá que a gente tinha definido anteriormente. Então, como que a gente usa o in? O in é quando a gente quer saber se determinada propriedade que a gente passar existe nesse objeto. Então, eu vou perguntar para ele, ó, eu tenho a propriedade preço nesse objeto plano?
Ele falou, pô, tenho sim, ó, tá aqui, ó, você definiu. Ah, eu tenho a propriedade localização aqui dentro? Isso é, pô, não tenho, cara. Você tem só cálculo anual, cancelável, nome, páginas e preço. Nada mais que isso. Então, ele olha não só as propriedades definidas internamente para esse objeto aqui, quanto as propriedades que ele acabou herdando por causa do esquema de prototype. Vamos pegar um exemplo aqui do preço. Para usar, a gente usa assim, ó. Você coloca entre aspas o nome da propriedade que você quer verificar, o operador in e o objeto. Então, aqui eu estou verificando se a propriedade preço existe nesse objeto plano. Esse objeto plano nosso aqui é esse objeto plano básico. Esse cara aqui. Então, a resposta esperada é que true. O plano realmente tem um preço. Tranquilo? Um for aí. Nem se fosse um for, né? Mas é só a parte interna desse for, né, que você está falando. É só verificar. É tipo um existe, sabe? Dentro da propriedade do objeto. Tem uma função. Algumas funções existem algumas funções nas linguagens, tipo Python, se eu não me engano, que tem chamada isMemberOf ou contains. Seria parecido com isso, só que aplicado para objetos, não para arrays ou dá para fazer com Objective-Key também, né? Oi? Dá para fazer com Objective-Key para procurar a chave também. Também. Exatamente, dá para você acessar o plano aqui e passar preço entre aspas. Vou até fazer isso aqui, se a gente tem acesso ao plano. A gente passar aqui o preço. Aí beleza, ele tem o preço. Aí se eu passar preço 2, que não existe, ele retorna define. Você pode se basear nisso também. Ah, sim, com notação de ponto também, dá para fazer tudo jeito. Né? Também, que tem aquela dificuldade que você tinha falado lá, né? Se for um objeto com um nome meio bizarro, se fosse preço 2, assim, por exemplo, aí já não ia dar para fazer acesso desse jeito aqui, ele ia dar erro de sintaxe. Aqui, por exemplo, ele está tentando fazer plano.preço subtraindo o valor 2. Uma loucura. Se fosse preço alto is not defined, porque ele está achando que está fazendo uma subtração aqui. No caso, a gente segue aquele conselho lá que o Ângelo passou na última aula. Então, mais para um if, então. Ele verifica se existe ou não, então. Sim. Eu não lembro se tem a propriedade get, cara. Algumas linguagens têm. Deixa eu ver se JavaScript tem. Não tem. Mas deve ter alguma outra função parecida também. Um método key também, não dá? Dependendo. Ele chama exatamente isso, Ângelo? Key? Ele chama, cara. Está. Só que eu não sei. Peraí, você me pergunta. Esse é um hash key, alguma coisa assim, né? Deve ter. Get key, get value by key, alguma coisa assim. Não. É keys, cara. Entendi. Mas ele vai retornar, acho que todos os nomes das propriedades desse objeto. Aí você consegue interar com elas. Você tem que fazer filtrar alguma coisa depois. Né? Entendi. Não, mas tranquilo. A gente pode acessar isso depois. Deixa eu ver aqui rapidão. Object keys. Script. Porque eu coloco aqui no Achei. Eu ia pôr no bate-papo um exemplo ali só para você ver. Mas é isso mesmo, cara. Object.keys e você acessa você passa o objeto para ela. Todas as chaves, né? Daí você pode fazer, sei lá, uma filtragem aí depois, né? Sei lá. Sim. Tem get on property, get prototype. Aí só dá uma navegada aqui depois pela documentação. Bem observado. Então, voltando aqui. Fazer a mesma coisa, mas sei lá, às vezes uma facilita mais que a outra. Às vezes você precisa de todos, né? Todas as chaves para iterar no objeto. Eu precisei usar isso aqui recentemente. Às vezes. Eu estava fazendo um clone do Redux, usando o vídeo lá do Dan Abramov, se não me engano, que foi o criador. Aí você tem que usar essas
essas funções aqui para manipulação de objetos internos, para controlar o estado. Bem interessante. Então, voltando para o caso, usando o operador in ainda, se a gente pegar ele para um objeto que não existe, para uma propriedade que não existe, melhor dizendo, retorna falso, tá? Como é esperado. Então, aqui eu verifiquei se a localização existe nesse objeto plano. É interessante dizer que esse cara precisa estar entre aspas, porque, caso contrário, ele vai tentar acessar esse cara como se fosse uma variável, né? E não é o objetivo. A gente quer que ele acesse realmente como se fosse uma string para verificar se esse objeto contém essa chave internamente, chamada localização. Então, independente se o nome é simples ou se ele for composto, você tem que colocar entre aspas. Mas se existir localização, eu podia acessar plano.localização, assim, né? Sei lá, plano.localização. Beleza, poderia acessar sim. Vou usar o operador in, ele tem que obrigatoriamente estar entre aspas. Senão ele encarar como uma variável. Acho que ele faz uma espécie de uma interpolação, aí sei lá eu, porque isso aí não é uma variável. Eu acho que... Aí é uma variável, né? Esse cara aqui seria uma variável. Esse daqui, internamente, eu acho que é tipo um argumento para uma função lá, deve ser um syntactic sugar. Ele deve verificar para uma função no objeto se existe localização aqui. Mas é como se o cara estivesse chamando uma função dentro de plano, sei lá, plano.hasKey e passando localização como parâmetro. Aí, um argumento, você tem que passar como string mesmo. Tranquilo. Vamos ver agora como que a gente usa in, só que para métodos, né? Porque aqui a gente viu para especificamente propriedades. Aqui eu tenho que começar um novo. Beleza. Aqui eu estou usando aquele método cálculo anual, que a gente sabe que existe. Usando o mesmo esquema. Cálculo anual em plano, sim ou não? Então vamos ver aqui. O que ele me retorna? Já tá ficar brincando com esses comentar e descomentar código, né? Cruel, hein? Beleza, ó. Plano tem cálculo anual? True. Tá. Se eu passasse algum outro método, ó, sei lá, soma em plano, false. Aí se eu for lá marotamente falar plano, ponto, soma igual a function, recebe x e y, e retorna x mais y. Opa, acho que eu errei aqui. Aí ela passa a existir. Então funciona normalmente tanto para propriedades quanto para métodos. Tá. Só um exemplo aí. No Angular tem algo parecido com isso aí. In aí, utiliza. Meio parecidão, hein? Não, mas eu acho que ele usa de uma forma um pouquinho diferente, né? Ele usa para iterar, né? Para todos os objetos extraídos de uma coleção, você consegue iterar e gerar isso na sua... Lá funciona mais como... Se tiver alguma função ali, acho que dá rolo, né? Sei lá, um objeto com função, né? Em duas funções. Já acho que dá... Um objeto com duas funções? Acho que dá certo também. Acho que dá certo, mas você acha que ela daria problema quando? Sei lá, se coincidir o nome, dá conflito? Não, se ela faz uma interação, é isso que eu queria entender. Se tiver alguma coisa aninhada dentro, tipo isso que eu quero, entendeu? Entendi. Eu não sei dizer, cara, como que é a implementação interna do in aí. Eu suponho que seja que nem eu tinha falado, um syntactic sugar para usar um get internamente. Mas ele retorna só sim ou não aqui, né? Só true ou false. Ele não retorna o resultado dessa propriedade dentro do objeto. Por isso que eu queria saber se ele itera, para saber, sei lá. Internamente eu acho que sim, cara. Internamente eu acho que sim. Dá pra gente usar aquele... Deixa eu ver se dá pra criar uma...
É um in function aqui. Será que rola? Tá brincando mesmo? Passo aqui o objeto para ele. Ele verifica se object.keys contains copy. Eu não lembro se isso era in function plano a propriedade preço. Na verdade agora, cannot convert undefined or null to object. Ah, tá. Tem que falar que é objeto, né? Não é contains. Contains function JavaScript. Includes. Programando em real time aqui, né? Fazendo uns testes ao vivo. Porra, fiz o mesmo. Cometi o mesmo problema. Cometi o mesmo erro da outra vez. Pode. Definido. Undefined. É um objeto que você está querendo ver, é isso? Eu queria ver se o objeto tem essa propriedade. Porque para mim, quando você faz um object.keys de plano aqui, ele retorna esse array. Se eu colocar includes nome, Include not your phone, mas acho que o que essa include faz? Que eu não agora retorna true, cara. Ah, puta merda, esqueci de um negócio. Esqueci de um pequeno e mero detalhe, que é pedir para ele retornar, né? o return. Agora, se a gente passar o plano e passar o preço, ah lá, agora ele tem. A gente criou uma função in aqui. Se eu passar a localização, retorna falso. Eu acho que internamente ele faz alguma coisa parecida com essa. É isso que eu pensei, que ele usa o keys ali, né? Certeza, porque... Uhum. Bem lembrado desse keys, cara. Nem lembrava dele. Deixar até essa funçãozinha marota aqui em algum lugar. Mano. Quem quiser brincar depois com ela. A in function feita manualmente. O dia que eu estava fazendo a apresentação lá, eu estava olhando, acho que é null, né, cara? E o null tem um bug, né? Eu não sabia também. O bug? Qual? Você manda ele mostrar type off, acho que ele fala que ele é... Não era para acontecer isso, né? Eu estava lendo um artigo lá. Quando você faz type off null, ele parece que ele fala que é objeto, se eu não me engano, mas na verdade o null... Putz, verdade. Eu não vou lembrar onde está o artigo, mas... Diz que isso é um bug, né? Só aí lá na implementação do C lá, tem um erro lá. O cara mostra, o cara do Duality lá, Você conhece aquele site do Duality? Não. Deve ter ouvido falar, cara, de core, assim, não lembro, não. Ele explica lá esse do null, é muito interessante, cara. Depois eu ver se eu acho, eu coloco ali. Beleza, compartilha no Hangout aí depois pra nós. Mas eu fiz o teste aí que você falou, realmente retorna object. Type of null. Beleza. Agora, se a gente for seguindo aqui com os métodos, usando o in para essa propriedade, a gente usou o in para acessar método, agora a gente vai ver como que lista as propriedades do objeto, tá? Tem aquela função que o Ângelo falou, que é o object.keys, tá? Vou até deixar aqui, object.keys. Dá para usar também. Ou dá para a gente iterar ele usando esse in. Aí tem aquilo lá que o Michel tinha perguntado. Mas é igual ao for? Nesse caso aqui, você consegue usar o operador in dentro de um for. Então, se tiver dentro de um for, ele sabe que ele vai ter que pegar propriedade a propriedade dentro desse objeto que ele está iterando. Então, a gente vai ter uma lista de propriedade, vai ter uma variável declarada aqui internamente dentro do for, chamada propriedade.
ela pega cada valor que vem do plano e atribui para essa variável, depois a gente faz simplesmente um push nesse array aqui, com o nome da propriedade, e exibe ela no final. Então, vamos rodar esse carinha aqui. Beleza, lista de propriedades do plano, nome, preço, páginas, cancelável e cálculo anual. Qual que é o outro método de fazer isso, né? É aquilo lá que eu tinha citado. Poderia fazer um object.keys. Deixa eu ver se tem um for each. Eu acho que tem o for each, mas se não tiver, a gente aplica aquele esquema de fazer slice. Push, props, log, propriedades, lista propriedades. Convert and define to null. Então, acho que o object.keys não tem for each. Vamos usar o que a gente aprendeu nas últimas aulas lá. Vamos ver se eu lembro. Slice.call. Beleza. Acho que isso aqui funcionou. Não apareceu nada, mas funcionou. Isso aqui deve ter funcionado, hein? Aí é bom você passar o objeto aqui, né? Eu sempre esqueço desse mero detalhe. Aí, cara. Olha lá, propriedades, 2 pontos. Nome, preço, página, cancelável, cálculo anual. Tem como fazer de duas maneiras, né? Essa maneira é bem, né? Escrever bastante, hein? Prototype. É que, putz, isso aqui é para ter acesso, já era para ter acesso já, né? Direto pelo keys aqui. Mas tranquilo, aqui também dá para você aplicar um arrow function para deixar numa linha só. Esse cara aqui, em vez de você fazer uma lista de propriedades, você pode fazer um map. É que nesse caso não faz sentido nenhum eu fazer essa lista de propriedades se eu já tenho ela aqui, né? É isso que eu queria dizer. Isso aqui só faz sentido eu fazer se eu fosse manipular esse cara aqui internamente, né? Senão eu retornava isso aqui direto e boa. Só para mostrar que funciona. Só para mostrar que dá para iterar por isso, né? Se fosse fazer mesmo, no código, você podia fazer algo assim já atribui ali para a lista de propriedade e já era. Tem o mesmo resultado. Estou manipulando mesmo. Beleza. Aí já, nossa. Aí só nesse pedacinho você usou um monte de conceito mostrado em outros vídeos. Se o cara se perdeu em algum vídeo aí, ferrou aí. Tem tudo aí. Uma sopa de letrinha que você fez. Então, mas isso aqui, só para deixar claro, né? A gente está acessando os métodos dentro desse objeto aqui, array, e a gente está chamando especificamente o método slice, porque o object.keys aqui, ele não retorna para a gente... Opa! Deixa eu dar um clear aqui. Ele não retorna para a gente um objeto que tem acesso a esse método... aquele lance do array like object. Se eu for testar aqui, type off, deixa eu ver o que aparece para mim. Type off de object.keys plano. Um object. Vou fazer um console. Log. Isso vai aparecer as propriedades internas mesmo. Acho que eu teria que acessar, sei lá, o console do desenvolvedor aqui. Tem acesso a plano aqui internamente? Não tenho. Precisa ser criado ainda, rodado o script. Se eu rodar o script, acessar o plano, plano is not defined, não vai funcionar aqui. Mas o que eu queria mostrar é que
Eu queria mostrar os métodos que ele tem internamente. A gente vai ver que o retornado pelo object.keys aqui não tem esse método for each. Se a gente criar um objeto normal aqui, var a igual a 1, uma propriedade simples. Vou pegar esse aqui, vou criar um prêmio. Os objetos internos, aí se eu acessar keys de foo, ele me retorna um array, ó, mas ele não tem acesso ao método for each aqui, tá vendo? Um object.keys. Aí por isso que eu tenho que fazer um array.prototype, significa que eu vou pegar um método direto lá do array. Aí eu vou, qual método? É o método slice. Só que o método slice, você tem que passar qual que vai ser o array que você está operando. Então eu estou operando sobre o array object.keys de foo. Beleza. Aparentemente ele retorna a mesma coisa. Mas aqui você consegue ter acesso aos métodos que você precisa. Bem maluco, né? Nossa. Ainda bem que existem frameworks para ficar mais fácil. Então, na unha aí tá foda, hein? Bastante coisa. Na unha tem detalhezinho. Outra coisa aqui é como verificar se essa propriedade ela é própria desse objeto. O que significa? Se esse objeto ele criou essa propriedade só para ele não herdou essa propriedade. Então, qual que vai ser o exemplo que a gente vai usar? A gente vai usar o plano alternativo aqui, ó. Que a gente vê que o plano alternativo, ele herdou todas as propriedades do plano premium aqui. Então, nessa linha aqui, ó, ele é igualzinho ao plano premium. Ou seja, o nome dele é premium, ele tem 9,99 de preço e 500 páginas. A partir daqui, a gente começou a dar uma modificada nele. Então, a gente adicionou essa propriedade que só existe nele, chamado benefícios. E depois a gente modificou uma propriedade que ele já tinha, que era nome, a gente só alterou ela para alternativo. Essa propriedade continuou sendo herdada, só que a gente sobrescreveu o valor que ela tinha. Beleza. O Elton. Oi. Você falou que herdou ali, né? Create, né? Tá herdando, Sim. né? Uhum. Por que não é igual lá no JavaScript Prototype? Tem algum esquema aí? Então, aqui eu tô criando um novo objeto, mas ele está referenciando todas as propriedades internas desse objeto aqui, ó, desse plano ponto premium. Quando eu acesso prototype, prototype é um pouquinho diferente, né? Prototype eu tô criando um atributo para todos os planos. Então, vou mostrar essa diferença aqui, ó. Vou deixar aqui na linha de cima. O que acontece? Vamos lá. Eu tenho acesso ao plano básico? Tem. Então, ele tem cálculo anual, cancelável, nome, páginas e preço. Plano profissional. Ele tem as mesmas propriedades, só que de valores diferentes. Se eu vim aqui no plano básico e falar que uma propriedade é bom igual a true, se eu ver o plano básico de novo, ele tem aqui, ó, é bom igual a true. Beleza, está adicionado nele. E se eu vim aqui agora no plano profissional, eu modifiquei ele, será de algum jeito? Não, tá vendo? Ele não tem essa propriedade de é bom. Então, quando eu adicionei esse cara aqui, eu adicionei só para o meu objeto, tranquilo. Se eu fizer isso aqui, plano.prototype.é igual a false. O que será que aconteceu aqui? Perceba que o que eu estou fazendo aqui é falando que todos os planos que vieram, ou seja, que foram criados a partir daquela função construtora plano, vão ter essa propriedade caro setado para false. Opa, não era isso aqui que eu queria clicar. Então, se eu acessar aqui agora, plano básico, caro igual a false. E se eu acessar o plano profissional, caro igual a false. Então, perceba, com essa linha aqui, eu modifico todos os objetos criados desse tipo, plano, usando prototype. Agora, se eu criar
acessando direto pelo objeto, eu estou modificando apenas aquele objeto. Por isso que quando eu falei que essa aqui é uma propriedade própria desse plano básico, é verdade, porque eu só criei essa propriedade para esse objeto. Se eu fosse criar para todos, eu usava plano.prototype. Beleza? Essa é a diferença. Essa é a diferença. Esse então, create, ele realmente cria só... É um negócio da cadeia de propósito. O create, ele só cria um novo plano, então. Essa função create. Porque, assim, quando você usa o create, ele já cria internamente. Lembra que eu mostrei lá? Ele cria o prototype internamente. Já você cria o objeto. É isso aí, então. Ele cria e já seta o... Exato. E que como ele vê que esse plano premium é do tipo plano, automaticamente o prototype dele em segundo nível, vamos dizer assim, vai ser o plano, né? Mas e quem ele herda diretamente é do plano premium. Não. Essa era a dúvida. É que é difícil entender o prototype porque parece que está clonando um negócio, mas na verdade não é isso, é herança, né, cara? Sim. Não é copiar um objeto e daí ele ter as propriedades do outro. Ele está herdando, né? É mais ou menos por aí, né? Porque para clonar tem a função para clonar mesmo. Você fazer outro objeto igual aquele, mas só que daí você não herda, né? Depois, se você precisar de herança, aí já não dá, né? Sim. Você está copiando, né? É diferente isso. Legal. Tudo bem. Voltando agora... Aqui, então. A gente estava falando de propriedades que eram próprios do objeto ou não. Nesse caso aqui, que eu adicionei a propriedade é bom nesse plano básico, eu consigo colocar lá, plano básico.hasOnProperty é bom, e fala true. Beleza, essa propriedade na realidade só existe para você, cara. Saiu o preço. O preço, na realidade, não fui eu que criei, então, na teoria, esse preço aqui foi herdado, mas eu tenho acesso internamente ainda. Esse carinha chamado preço. Aí, se você acessar o plano alternativo, .hasOnProperty, o benefício, acho. True. Agora, se eu acessar o preço aqui, ele vai falar que é falso. Porque eu não construí esse objeto aqui usando esse new. Eu construí ele herdando as propriedades do plano premium. Então, na realidade, se eu acessar plano alternativo.preço, eu estou acessando o plano alternativo.preço que eu herdei do plano premium. Então, na realidade, essa propriedade não é minha, essa propriedade é do meu pai. Eu estou acessando a propriedade do meu pai porque eu não sobrescrevi ela. Então, ele não é dono dessa propriedade, ele está acessando ela do pai. Bom. Então, se a gente for fazer esse exemplo aqui, benefícios é uma propriedade própria do plano alternativo, vou rodar. Sim, é uma propriedade própria. Agora, se for acessar o nome, por exemplo, ele é uma propriedade própria do plano alternativo. É uma propriedade própria do plano alternativo. Agora, se for acessar do preço, não é uma propriedade própria. Aí vocês vão ficar na dúvida, mas por que o nome é uma propriedade própria agora? A partir do momento que eu vim aqui e falei que o plano.nome é igual alternativo, eu não estou herdando mais essa propriedade do meu pai. Eu tenho ela internamente. Tá? Se eu comentar essa linha aqui, no nome, vocês vão ver que o nome não vai ser mais uma propriedade própria do plano alternativo. Tá vendo? Você está sobrescrevendo a propriedade. Né? Isso. Imagina assim, eu tenho uma propriedade própria, significa eu tenho acesso a essa propriedade direto no meu objeto ou eu preciso ir no meu pai para poder acessar? Se eu tiver acesso direto no meu objeto, significa que eu que criei, então ela é própria. Aí se eu preciso ir no meu pai para saber qual que é o valor dela, ela não é própria mais. Beleza? As on property. Orientação objeto mesmo, hein? Não souber isso, ferrou. Sim, sim. Aqui é um exemplo da gente fazendo a mesma lista lá de propriedades que tinha feito antes.
Só que agora verificando só as propriedades que são próprias do objeto. Então, nesse caso aqui, Reason Properties do plano alternativo, a gente espera que tenha apenas o nome e os benefícios, né? Exatamente, os benefícios e nome. São as únicas propriedades próprias do plano alternativo. Aí como que a gente faz isso com aquele esquema lá, né? Array, ponto prototype, ponto slice, ponto call, object.keys, plano alternativo, ponto... vai passar um filter aqui? Vou passar um filter. Passa a função e um item. Eu já não consigo ver mais o que eu estou escrevendo aqui. Ficou muito bom. Vou escrever aqui. Eu passo um filter, que eu passo uma função. Essa função fala que plano fazer um teste aqui. Não sei se vai funcionar, mas quero testar. Funciona. O que eu fiz aqui, né? Qual que foi a mágica? Isso aqui, se a gente já sabe, eu estou acessando o object.keys do plano alternativo, está retornando para mim toda a lista de propriedades que ele tem. Eu estou convertendo para array. Quando eu converto para array, eu tenho acesso a uma pancada de objetos. Eu tenho acesso ao for each, ao filter, a map, reduce, vários métodos. Aqui eu estou usando um método novo, que eu acho que vale a pena citar. Ele chama filter. Filter, ele é responsável por receber uma função, e essa função ela vai receber cada objeto que vai ser iterado. E ele decide se aquele objeto vai ser retornado ou não no array final. Aproveitar aí a oportunidade de falar desse filter. Aí já tem que entender um pouquinho de certas coisas, né, cara, para entender filter. Aí já tem que entender callback, né? O pessoal tem que dar uma olhada nessas coisas aí. Mas se a gente explicou for each, o filter, eu acho que é tão simples quanto, hein? Sim, não, é simples. Na verdade, tem uns 3, 4 que é bem importante, assim, né? Filter, map, você até falou aí, a map, reduce. Filter, map, reduce. Bind. É verdade, o bind do objeto, precisa saber o que é o this. Exatamente. No final da... Oi? Então, no final do Hangout, eu vou passar uma playlist também do FanFan Function, que o cara explica essas funções. Ele tem uma série de programação funcional, que talvez a gente aborde no Hangout depois que fechar o livro, mas tem uma de criação de objetos em JavaScript. Eu acho que vale muito a pena dar uma olhada, usando o bind, tudo isso daí que você estava falando. Bem legal mesmo. É muito útil, né? Usa pra caramba. Sim. Então, só para não ficar muito vago o que eu fiz aqui, né, eu criei uma função que ela recebe uma propriedade e verifica se o plano alternativo tem essa propriedade, usando Reason Property. Se ele tiver, essa função retorna true. Aí eu passo essa função para o filter. Então, o filter ele opera sobre um array, e para cada item do array, ele chama a função interna dele, que é essa propriedade, que é essa função aqui que a gente criou, e verifica se ela retorna true. Então, ele está pegando esse object.keys aqui, ó, tudo. Ele pegou aqui, benefícios. Plano alternativo, Reason Property, benefícios. Aí falou, pô, sim, o plano alternativo tem como propriedade próprio benefício. Então, ele retorna true, logo esse objeto passa a figurar aqui na nossa listagem final. Mas, internamente, ele está passando por vários nomes. Ele está passando por páginas, preço e tudo mais. Então, bem legal aí usar o filter. Beleza. Então, aqui a gente também tem um exemplo usando... Paga não, pô, deixa lá. Deixa lá no exemplo. Ficar aí? Ah, beleza, pode ser.
Aqui a gente tem fazendo essa listagem, então, que nem a gente estava fazendo anteriormente, só que usando esse reson property. Então, em vez de a gente adicionar todas as listas de propriedade, a gente adiciona só propriedades que pertencem ao objeto. Tá? Então, beleza. Benefícios e nome. Essa é a função do reson property. Legal. Sucesso. Agora a gente vai sair da parte de objetos e vai entrar na parte de controlando as coisas pelo navegador, tá? Se tiver alguma dúvida... Agora complicou. Vamos ver. Então, vamos lá. Deixa eu comentar um trecho maior de código aqui. Que agora vamos sair do console e vamos para HTML junto, é isso? Na realidade, a gente vai continuar no console ainda. Vai juntar tudo agora. Eu vou usar uma página de exemplo aqui, que é Download.js. Vou começar a brincar a partir dela. Deixa eu comentar esse trecho aqui. Beleza. Esse capítulo é destinado especificamente como que a gente obtém acesso às URLs, né? O que a gente tem disponível via Window Location, tá? Essa API aqui, e o que a gente consegue fazer com isso. Dentro desse objeto window, a gente tem vários objetos internos ali, né? Um deles é esse location. Então, vamos olhar o que ele tem. Window.location. Tem uma série de atributos. Os atributos que interessam a gente aqui são, por exemplo, o host, que define, na realidade, seria como se for o host e o hostname seria mais ou menos o domínio aí, né? Nesse caso, eu estou acessando do GitHub, então é github.com. O origin, ele é a junção do host com o protocolo. O protocolo aqui é HTTPS, tá? Então, é um protocolo HTTP seguro. Outra coisa legal aqui, o path name. O path name, ele define qual que é o caminho de acesso dentro desse domínio aqui, ó. Então, quando a gente vai, por exemplo, criar páginas, a gente vai definir os routers lá da vida, a gente fala, ó, dentro desse domínio aqui, que sei lá, supondo que esse seja meu domínio, github.com, esse caminho aqui vai me retornar essa página HTML. Então, é importante que você saiba também, não só o domínio, como o path name aqui. O que ele acessou dentro do servidor. Além disso, a gente tem, por exemplo, o href. O href, ele é a URL completa. O que vocês estão vendo aqui em cima na barra de URL é o que vai estar no href. Então, se vocês quiserem obter toda a URL, é acessar window.location.href. O hash significa qual que é vamos dizer assim, o marcador daquela página que a gente está acessando, né? Porque internamente aqui você pode navegar por vários links internos. Que nem se eu clicar aqui no IThis, fiquem olhando aqui na URL, o que vai acontecer. Tá vendo? Ele mudou para o IThis. É tipo um marcador. Eu não sei qual que é o nome técnico disso aí, se é âncora. Mas às vezes eu chamo de marcador. Quando você quer deixar um link para sua própria página. Vai esse nome mesmo por enquanto. Beleza. Tá? Além disso, tem acesso à porta, nesse caso aqui não é informado, mas se fosse sei lá, um localhost que você estivesse acessando aqui na porta 81, por exemplo, já teria alguma coisa aqui no port. E eu acho que é isso de propriedade, hein? Acho que é isso. Então, para acessar eles, vai ir lá no window.location. Vamos lá, hostname, github.com. Qual que é a URL completa? github.com, getify, blá, 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 até o IThis. Exatamente como está aqui em cima. Eu quero saber só qual que é o path name, porque eu já sei qual que é o hostname. Não, o path name é esse. Então, eu vou pegar o window.location.hostname mais barra. E vai retornar sem um protocolo. Window.location.hostname
Beleza, retornou, mas retornou sem o protocolo. Eu percebi que essa barra aqui, na realidade, não é aqui que ela precisa ficar. Location.protocol. Acho que é aqui que ela precisa ficar. Exatamente. São duas barras separando o protocolo do hostname. Então aqui a gente está dando uma simulada na URL. Ó. Ou seja, a gente está montando o href baseado nos valores separados aqui da URL. Então a gente tem o protocolo, beleza. A gente tem o //, a gente tem o hostname, a gente tem o pathname, o caminho que ele está acessando. O que está faltando aqui? A âncora. Tá faltando só o hash. Então, vamos adicionar ele também. Olha lá. Então essa aqui é a nossa URL completa. A mesma coisa a gente está acessando o location.href. Tá vendo? Igualzinho. Então, basicamente, o location, ele dá acesso para a gente ao URL completo, ou ele quebra essa URL em valores que podem ser interessantes para a gente acessar separadamente, sem precisar fazer substring ou coisa do tipo. Beleza? Tudo bem. Os exemplos aqui são basicamente esses, tá? Qual que é a âncora, como que a gente monta essa URL. Bem tranquilo. Isso é o começo do aprendizado para fazer invasões. Né? Não sei até quando dá para zoar esse objeto location aqui. Pelo que eu li no livro, dá para fazer umas coisinhas legais, mudar de URL, navegar no histórico e tudo mais. Mas a gente vai passar por isso ainda. Beleza. Como que a gente faz navegação agora para outras páginas, né? Foi por isso, inclusive, que eu deixei esse cara fora. Deixa descomentado. Aqui descomentado. Se você atribuir... Agora que a gente sabe que a gente tem o windows.location.href, o que acontece se eu atribuir alguma coisa para ele? Aí que tá o pulo, né? Exato. Então, https www.google.com, enter. Olha lá. Ele acabou de carregar a página do Google. Ou seja, quando eu mudei a localização do window.location, ele me redirecionou para a página que eu estava atribuindo. Então, é uma maneira de você mudar via JavaScript qual que é a página atual que você está acessando. Setando o Windows Location href. Você criou um vírus aí. O cara acessa uma página, vai para outra. Existe muito disso, né? Sim. Só, pô, mas eu consigo manipular só esse cara aqui, href? Não, você pode manipular todo o resto, né? Eu posso manipular, inclusive, a âncora. Então, deixa eu voltar para a página que eu estava. Olha lá, eu estou a âncora desse cara. O Windows tem um poder grande aí. Sim. O cara pode fazer muita coisa com esse window aqui. Ó, eu tenho int location hash. Pode manipular a janela do navegador, né? Você pode... Pode. Muita coisa. Cara, se for dar uma olhada na API do Windows aqui, você vai ficar louco, cara. Tem muita coisa que dá para fazer. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou mudar, em vez do href, vou mudar o hash. Só a quantidade de API. Só a quantidade de API já é louca, já, né? O Windows acho que é uma das mais complexas, assim, em termos de quantos métodos e objetos internos ele tem disponível para acessar. O que eu vou mudar aqui agora é esse hash aqui, tá? Que seria a nossa âncora. Então, ele está, por enquanto, why this. Então, se eu executar isso aqui, ele vai me falar why this. Eu vou falar para ele ficar aqui nesse confusions. Não sei se vocês estão vendo, mas o texto vai ficar exatamente aqui onde eu estou circulando, tá? Vou posicionar aqui, ó. Olha lá, confusions. Então, eu vou redirecionar ele para esse hash chamado confusions. Deixa eu dar um scroll up aqui até o começo da página para a gente ver esse cara tendo efeito. Confusions. Vocês viram a página mudando aqui?
Sim. Eu mudei aqui em cima, mudei a URL, ele mudou aqui em cima e scrollou a página para ficar no ponto que eu queria aqui. E nem precisou colocar o hash na frente, só colocou o nome. Exato. Ele já pressupõe que o hash ele tem que colocar aquele hash, né, aquele pound ali na frente. Legal. Sucesso. Tá. Tem outra coisa que a gente consegue fazer também, que é usar o assign para ir para outra página. Então, vamos lá. Em vez de eu fazer window.location.href, eu vou fazer location.assign. Ou, sei lá, a página da Apple. Beleza. Fiz essa linha aqui, ó. Window location.assign, https://www.apple.com. Beleza. Ele foi para a página da Apple. Se eu apertar voltar aqui, olha o que aconteceu, ó. Eu consigo navegar pela página que eu estava anteriormente. Vocês vão perceber por que isso é importante, ó. Eu consigo ir para a Apple e eu consigo voltar para a página que eu estava antes, tá vendo? Confusions. Agora tem outra funçãozinha no JavaScript para mudar a página que chama replace. Vou até abrir uma nova aba aqui agora, só para não ter conflito, e vou acessar a página da Microsoft. Beleza, página da Microsoft. Vou abrir o console do desenvolvedor aqui. Se eu fizer window.location.replace, nossa, só que logando as coisas aqui é brincadeira. Deixa eu limpar aqui. Continua aí. Deixa eu ir agora para o Google daqui. Então, http://google.com. Beleza. Enter. Foi para a página do Google. Aí, o que acontece se eu tentar voltar aqui? Será que ele vai para a página da Microsoft? Não vai. Tá vendo? Quando você dá um replace, ele influencia seu histórico, cara. Ele troca a página que você estava acessando no histórico, inclusive. Então, você não consegue voltar para aquela página antes. Então, a dica é, se você quiser manter a página que você estava acessando no histórico, você usa assign, que é tipo, me redirecione para outra página. Agora, se você quiser trocar a página que você está mesmo, inclusive impactando o histórico, você usa replace. Se eu fizer o mesmo exemplo agora, vou abrir uma aba nova, vou acessar o site da Microsoft de novo. Vou abrir o console do desenvolvedor, vou fazer o window.location.assign. Vou pro site da Google aqui. Vou colocar HTTP, que é exatamente o que eu estava colocando antes. Esse não é essa, óbvio, mas só para ficar igualzinho. Beleza, fui pro Google. Se eu apertar voltar, site da Microsoft. Beleza? Então essa é a diferença. Um você mantém o histórico e o outro você não mantém. Bom. Muito bem. Agora, o que a gente vai ver... Explica aquelas páginas que você... Tem umas páginas que você entra no Google, né? E se quer voltar pro Google, não volta. É por causa disso daí, então. Sim, bem provavelmente os caras do replace. Você não vai voltar pro Google, vai ficar aqui. Sim, você perde histórico ali. Outra coisa que dá para fazer no Window Location é usar o reload dele, para ele recarregar a página atual. O reload, ele tem duas... Ele tem um parâmetro, então ele pode se comportar de duas maneiras distintas, né? Vou voltar a página na Microsoft. Window.location.reload. O reload, ele pode receber um atributo que é booleano, ou você pode omitir esse atributo. Esse parâmetro, desculpa. Ele pode receber um parâmetro que é true ou false, ou você pode omitir esse parâmetro. Se você chamar o reload sem parâmetro, ou chamar ele com false, ele tem a mesma função, que é recarregar a página do cache. Tá? Ele não vai lá no servidor e pega esse valor, ele pega o que está direto no cache. Então, vamos fazer um window location.reload false. Beleza, carregou rapidão. Aí, se eu fizer um window reload true, ele vai forçar esse cara a pegar de novo
essa página lá do servidor da Microsoft. Beleza? Tá carregando aqui, demorou um pouquinho mais, aqui foi bem sutil, mas a diferença básica desse cara é essa, tá? Do window.reload. Location.reload. Se for uma página mais pesada, assim, você consegue perceber de uma maneira mais clara, tá? Então, esse parâmetro aqui significa force reload. Tá o nome desse parâmetro aqui. Ele é opcional. Então, se passar true, ele força a carregar sem cache, without using the cache. Tem um padrão? Oi? Ele tem algum... O padrão é... O padrão dele é falso. O padrão dele, ele pega direto do cache. Nossa, seu microfone tá cortando, Anjo. Eu não consigo escutar, cara. Sua voz saindo picotada. O que você falou, Anjos? Consegue repetir? Não, era isso mesmo, do padrão aí. Ah, tá. Mas o padrão é falso mesmo, tá? Forçar o reload igual a falso aqui. Então ele pega direto do cache. Então se eu não passar parâmetro nenhum, esse vai ser o comportamento dele. Bem tranquilo também. Então quando você dá um Ctrl F5, provavelmente ele mete true nisso daí, né? É verdade, bom exemplo. Deve fazer isso. Do F5 e do Ctrl F5, né? Basicamente. Deve ser um shortcut, uma trigger só para essa função aqui. Mas é um exemplo, você pode colocar um botãozinho reload na sua página aqui, o cara clica e ele faz isso. Window.location reload. Tranquilo. Legal. Agora a gente vai ver a última parte da Hangout aí, para não estender muito, a parte de histórico. Então, quando a gente está acessando as páginas, a gente consegue clicar nesses botões de voltar e avançar no navegador, né? Você consegue fazer um back, consegue fazer um forward. Click to go forward e click to go back. A gente consegue acessar essas mesmas funcionalidades via JavaScript aqui, via API History. Então, vamos pegar uma página do zero aqui. Vamos pegar a página do Google. Da página do Google aqui, eu vou navegar para a página da Microsoft. Da página da Microsoft, eu vou navegar para a página da Apple. Beleza. Agora vamos abrir o console do desenvolvedor aqui. Quando eu acesso History, eu tenho disponível vários métodos. Os mais intuitivos seria esse back. Indica, volte para a página anterior que está no histórico. Então, nesse caso, seria da Microsoft. Beleza, foi a página da Microsoft. É como se eu tivesse apertado esse botão voltar aqui. Se eu quiser voltar para a página da Apple, então eu tenho que dar um forward. Então, history.forward. Voltou para a página da Apple. Mas agora... Se eu quiser voltar não só uma página, eu quero voltar duas, eu quero voltar lá para o Google. History.go-2. Agora não lembro se é -2 aqui. -2 mesmo. Então ele voltou duas páginas, como se eu tivesse clicado duas vezes nesse botão aqui. Ó. Da mesma forma, eu posso acessar o history.go-2. Significa que ele vai avançar duas páginas, como se eu tivesse dado 2 cliques nesse forward aqui. Então, ele vai voltar para a página da Apple aqui. Então, ele vai passar pela Microsoft e vai para a Apple. Tá? Então, são 3 funçõezinhas bem úteis. History.back, History.forward, History.go. Uma coisa legal também é como que a gente sabe de que página a gente veio. Imagina, eu estou aqui na página da Apple e eu quero saber de que página a gente veio. Só que tem um pequeno detalhe, né? Saber de que página a gente veio redirecionado via clique de algum link. Deixa eu mostrar isso de uma maneira mais clara. Se eu acessar o document.referer aqui, o que ele vai falar para mim? Falar, você não veio a partir de clique nenhum.
Então, o document.referee vai ter que ser vazio. Mas, imagine que eu acessei o item Mac aqui. Se eu acessar agora document.referee, ele vai falar, ó, você estava no apple.com e quando você clicou lá, você acessou a página apple.com/mac. Então, esse document.referee, ele vai estar referenciando apple.com. Beleza? Então, esse referee, ele só é atualizado quando você navega para uma página a partir de um link. Ele não considera quando você seta a URL direto, ou quando você vem aqui na caixinha de URL e digita uma URL nova. Tudo isso ele não considera. Ele só considera se você clicou em algum link e redirecionou para sua página. Beleza? Eu cliquei aqui, macOS Sierra. Então, eu estava em apple.com/mac, aí a partir disso eu acessei apple.com/macOS Sierra. Então, se eu acessar document.referee, apple.com/mac. Agora, se eu vim aqui acessar o site da Microsoft e tentar ver o document.referee, ele vai estar vazio, porque o acesso que eu fiz desse cara foi direto via URL. Ninguém me redirecionou para cá. Beleza? Beleza. É uma diferencinha básica aí. E agora acabou o conteúdo, tá? Só vou dar umas dicas finais que o livro citou, eu achei legal comentar também. Vou botar aqui por dicas. Beleza. Uma das coisas legais que o livro falou é que você não precisa escrever window.location toda hora. Tá? Você pode escrever simplesmente location. Então, se eu tiver aqui, quiser fazer um window.location.href, é a mesma coisa de eu fazer simplesmente location.href. Então, eu posso omitir esse objeto window, ele deduz que o window seja acessado nesse momento, tá? É o contexto padrão. Outra coisa. Todos os objetos globais dá para fazer isso aí, né? Sim, todos os objetos globais, exatamente. Eles já estão dentro do contexto, não precisa ficar escrevendo esse nome. Nossa, ele tá fazendo um buzinaço aqui. Beleza, outra coisa que dá para ver aqui. A gente pode alterar o URL direto pelo objeto location. Tá? Você não precisa acessar o location.href. Então, 3 formas, né, para acessar o mesmo cara. Se eu fizesse acessando window.location.href google.com. Beleza. Outra coisa que eu podia ter feito é acessando sem o window, objeto global. Tá? Apple.com. Beleza, também recarregou aqui a... tem que colocar o... Sim, tem que colocar o protocolo, senão ele acha que está acessando dentro da página mesmo. E agora eu posso ir lá e atribuir só pro location também. Funciona. Beleza? Microsoft.com. São as maneiras aí. Acessando direto o location. Outra coisa que dá para fazer é, em vez de acessar o href do location, dá para acessar o href do document. Então, a gente está aqui no location.href. Eu posso acessar o document. .url. Esses console aqui da Microsoft tem na paciência. Mas a document.url retorna o mesmo valor do location.href. Sucesso. Outra coisa que ele falou aqui, que é só curioso, é que a gente consegue recarregar a página se a gente setar o location.href para ele mesmo. Não é uma maneira muito bonita de fazer, nem muito intuitiva, né? Mas falar href igual a location href, ele não vê se a URL é igual. Ele recarrega do mesmo jeito. Tipo F5? Então, lá. Oi? Tipo um F5? Tipo um F5, exatamente.
Mas é engraçado, né? Você está atribuindo o mesmo valor para variável, ele não verifica internamente. Se for a mesma variável, se for o mesmo conteúdo que você está atribuindo, ele não faz nada. Independente do valor que você está atribuindo, ele recarrega a página. Muito louco. Beleza. Pessoal, era isso, tá? Que eu tinha preparado aí para hoje. Fechou? Isso foi até o capítulo... Deixa eu ver aqui. Foi até o capítulo Forward and Reverse, 78. Então o próximo aí é 79 em diante. 79. Aí acabou o livro. Aí tem mais uns capítulos aí. Mas eu tentei isso até a parte que fazia, como é que fala, sentido no contexto, né? Que é a parte de controle do browser, manipulação de URL. Porque a partir daqui ele começa a trabalhar com pop-up. Esse feeding lindo, controle, é tudo pop-up isso aqui, ó. Esses três aqui. Beleza. Aí nós sofreremos aí na próxima. 7-9, então. 7-9. É o Serena, Michel, o próximo. A gente vai trazer uns exemplos malucos aí. Tá. Viu? O que a gente... Tem alguma coisa em mente aí já para os próximos aí? Fora o livro, depois do livro aí? Então, quando a gente acabar quando nós terminarmos aqui o livro, aí vamos fazer um hangout só para conversar sobre isso. Então, caiu 5 horas falando sobre isso. Ah, beleza. Então vocês vão tendo umas ideias aí já para no dia a gente conversar sobre tudo. Eu até tenho umas ideias, mas não vou falar agora. Eu acho que como a gente debate, mas assim, eu acho que já que a gente está apresentando coisas assim básicas, a gente podia pegar aí HTML5, CSS3 também, quer dizer, básico, né? Para começar aí, né? Não sei. Para abranger as 3 tecnologias aí já de uma vez, né? Não sei. Mas fica aí, mano. Sim. Cara, eu concordo, porque aí você fecha a base do front-end e depois você começa a especificar. É que o JavaScript é o mais divertido, né? Mas... Já sai com uma base boa, já vai para back-end, caso, sei lá, não sei para onde a gente vai. Depois a gente vai vendo. Sim. Então, você quer ficar no básico, no HTML e no CSS, você falou, né? Só que aí a gente tem que ver aí. Sim. Aí nós temos que conversar. A gente vai fazer nesse mesmo formato, pegar um livro, vai vir de cabeça mesmo mostrando, aí a gente vai conversar isso daí. Cara, eu sou muito a favor de ter uma base, cara, alguma coisa que fala o que tem que falar, sabe? Pra você ter ideia do que você tem para fechar conteúdo, que a gente pode fazer o levantamento de material. Qual que é o melhor material para seguir? Beleza? Não, a gente decide, a gente coloca uns materiais, todo mundo mostra algum material que é interessante, a gente vai decidindo, entendeu? Sim. A gente vê. Então, dia do hangout disso aí, nós vamos ver tudo essas questões aí. Eu tava falando pro Michel, acho que tem mais uns 3 hangouts para fechar o livro ainda. Assim. É grandinho a parte ali já, né? Estamos no finalmente do livro. Só esqueci de citar, eu deixei uns links da documentação aqui para algumas coisas que a gente viu. Tá, MDN de Mozilla Developer Network, eu deixei para o Object.create, o Hands-on Property que a gente falou, Location, History, aquele Document.referer. E além disso, eu deixei essa playlist aqui do FunFunFunction, que ela é específica de criação de objetos JavaScript, cara. Eu curti bastante. Quem é esse louco aí, pô? Só falando pro pessoal que é inglês, né? Só lembrando. É inglês. É inglês, beleza. Esse cara aqui é o MPJ, o cara que trabalha lá na Spotify. Mas olha, ele fala de coisa bem legal aqui nessa playlist. Ele fala do bind, do this, alguns exemplos, fala do prototype. Caramba. Inclusive, eu recomendo o pessoal dar uma olhada no canal inteiro dele. Tem coisa legal pra caramba. Sim, recomendo mesmo. Ele mostra código ou ele só fica falando? Mostra código. É bem didático, assim, as videoaulas dele. Aí fala do new, fala desse proto, desse object.create que a gente falou hoje. Esse bind aqui, você fica, putz, cara, quanto tempo eu sofro com isso, eu não corri atrás pra saber como é que funciona, né? Bem interessante mesmo. Ele tem umas playlists de programação funcional também, que eu acho legal.
Ai. Funcional é massa. Nossa. Aqui, ó, Functional Programming em JavaScript. Eu tô fazendo acompanhando isso daqui, fazendo os códigos também, para relembrar algumas coisas. Tô na metade, se não me engano. Mas tem um específico de código que ele faz, um pouquinho de Haskell. E esse aqui também é legal, que é algumas features do ECMAScript 6. Tá? Mas basicamente essas duas playlists aqui são uma das melhores, tá? Criação de objetos e programação funcional. Funcional já é hardcore, né, velho? Funcional já é um pouquinho mais complicado. Aquele filter lá que eu tava mostrando pra vocês era a pontinha do iceberg só. Quando chegasse em Reduce já complica um pouquinho. Aí você começa a falar de curry, falar de functors, falar de monads, aí já começa a brincar. Eu já fico tenso. Tranquilo. Deus. Então, o próximo hangout você então, Michel? Isso. Então, vambora. Chega. Bora lá. Let's off. Falou? Falou, galera. Até semana que vem. Bom domingo pra vocês. Você também, cara. Até mais. Tchau.